De discutir simbolicamente essa apresentação, porque ela é bastante rica no sentido de que ela mostra alguns conceitos que nós vamos abordar hoje. Então, vocês perceberam nesse episódio do Napo que ele vê uma situação de trabalho, ele tem um determinado objetivo, ele quer atravessar o outro lugar, mas ele vê um problema ali, que é um perigo, né? Caso ele atravesse, ele pode cair naquele fosso. Então, objetivamente, ele vê um perigo. No entanto, vocês percebem que o risco, que é representado pelo bichinho vermelho, né? Ele só fica bravo a hora que ele põe o pé na pinguela, na tábua, para atravessar, significando que vai haver risco quando há uma exposição a essa situação, porque se ele estiver fazendo outra coisa e não passar, você não vai ter a situação de risco. E outra ação de termos e conceitos, né? Vocês podem usar termos um pouco diferentes, mas vocês têm que utilizar esses termos de forma harmonizada. Senão, o que acontece? Vocês têm aí a imagem da Torre de Babel, e hoje nós estamos mais ou menos nessa situação. Cada NR, ela usa termos diferentes, às vezes até contraditórios. Isso causa uma grande confusão na hora de implementar a prevenção, na hora de você fazer uma capacitação. Se causa isso para os técnicos, imagina para os trabalhadores que não têm conhecimento especializado. Então, surgem várias palavras, como perigo, né? O termo risco mudou significativamente o conceito, nós vamos abordar aqui, né? Eu não posso usar o conceito antigo, que o ruído seja o risco, que a poeira seja o risco, como tinha na NR9, né? Então, na ISO 31000, quando ele fala identificar risco, você tem que dizer qual é a fonte, quais são as causas e os eventos que ocorrem e quais são as consequências. Já na norma NR1, ela vai falar sobre levantamento preliminar de perigos, que eu vou dar um destaque sobre isso daí, que é uma questão importante. Aí ele fala identificação de perigos. No entanto, ele fala, na identificação de perigos, você vai ter que descrever os perigos, falar das lesões, falar das fontes e circunstâncias, que é a mesma coisa de causas, né? Os trabalhadores sujeitos aos riscos que está relacionado com as consequências e as medidas de prevenção implementadas. Mas a grande dúvida é sobre como descrever os perigos, né? O importante é que você tem que fazer uma descrição que ela seja suficiente para você definir o controle. Por exemplo, eu não posso falar uma definição, o perigo é uma poeira. Se eu não entrar em detalhes que tipo de poeira que é, se é uma poeira que tem uma ação pela fração inalável ou respirável, o médico, por exemplo, não vai conseguir fazer o PPRA. Se eu falar, por exemplo, um trabalho num espaço confinado é o perigo, mas dentro de um espaço confinado pode ter diferentes tipos de perigos, então eu preciso saber como que eu vou descrever isso. Porque a NR1, ela fala que você tem que descrever os perigos, mas ela não coloca exatamente como você deve fazer isso daí. O conceito de perigo que está na norma, como fonte ou potencial de causar lesões ou agravos à saúde, ou elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem um potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos. O interessante é que ela trouxe a definição da ISO 31.000 e a definição da ISO 45.001, né? Isso pode gerar uma certa confusão para as pessoas. E como que eu vou referir ao perigo, né? Eu tenho um trabalho, então, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, né? Um indivíduo que está circulando numa instalação, num trabalho elevado, né? Ele está fazendo um trabalho numa situação elevada, trabalhando em altura. Aí você tem um evento aqui, ele desequilibra, por exemplo, ele pode escorregar nesse piso, ele desequilibra, pode ter uma crise de labirintite, eventualmente, e o que acontece? Ele cai, ele tem uma queda. E
vai ao solo e ele tem, por exemplo, lesões diversas, né? Ele tem aqui costela quebrada, pulmão perfurado, enfim, ele tem esse evento. O que é o perigo aqui, né? Alguns vão referir a perigo como sendo a lesão grave ou morte, porque referindo-se ao potencial de dano. Alguns vão referir perigo como sendo a fonte. Ele está trabalhando em altura, né? Então, trabalhando em altura pode cair e ter uma lesão grave. Outros referem ao perigo o fato dele sofrer uma queda. Então, o que acontece? Há várias alternativas. Hoje, a tendência maior é você referir-se isso daqui enquanto perigo no sentido de fonte de risco, quer dizer, o trabalho em altura pode dar origem a uma queda que leva a uma lesão, e você se referir-se aqui ao evento perigoso que resulta nesse dano aqui. Então, há várias possibilidades que a gente vai analisar. Você vê que aqui aborda todos os tipos, né, de eventos que podem resultar em doenças que são tradicionalmente abordados pela segurança, pela higiene e pela ergonomia. Embora a ergonomia pode tratar da questão dos acidentes também, porque nas causas dos acidentes pode envolver fatores organizacionais, fatores cognitivos, que a ergonomia também estuda. Então, aquela definição clássica de risco ergonômico, risco mecânico, risco físico, não faz muito sentido mais. Porque, por exemplo, o risco físico, eu estou me referindo a um risco de um dano físico, ou eu estou falando risco de uma energia física. Então, como eu falei para vocês, você referir a lesão. Então, quando eu falar risco de que, eu tenho que me referir à lesão.